No vídeo de hoje nós vamos criar um simples jogo de memória em JavaScript. Eu vou mostrar passo a passo a construção desse jogo. Você não precisa ter nenhuma ferramenta instalada no seu computador, mas nós vamos usar o editor Sublime. Você pode usar até mesmo o bloco de notas para recriar esse jogo. Se você não tem nenhuma experiência prévia em programação ou em JavaScript, eu recomendo que baixe o nosso e-book de lógica de programação em JavaScript. Ele vem aqui no link na descrição. É um e-book que mostra na prática cada um dos conceitos básicos de programação. Nós vamos usar alguns deles, vamos usar alguns conceitos um pouco mais avançados, mas tudo de uma forma muito simples e prática aqui. Mas é sempre bom você ter uma base de programação antes para conseguir realmente fazer um aproveitamento desse vídeo. Nós vamos aqui, do zero, construir todo esse jogo. Como é o jogo? Bom, é o jogo da memória. Eu clico aqui no número, eu clico no outro. Como eles foram diferentes, a próxima vez que eu clico, eles desaparecem. Então eu já sei que eu tenho o 4 e o 1. É um jogo de memória. Aqui é o 3 e o 2. Cliquei. Opa, o 2. O 2 está aqui. Ok, já resolvi um. O 4. O 4 estava aqui. Muito bem, já resolvi outro. O 1. Eu acho que o 1 estava aqui. Não, não estava. Vamos de novo. 5. Bom, o 5 está aqui. E agora nós temos o 3 aqui. Perfeito. E o 1 aqui e aqui. Está concluído o nosso jogo. Eu deixei, inclusive, para vocês concluírem de, ok, completou tudo, mostrar pelo menos uma mensagem de alerta, você concluiu o jogo. Mas nós vamos agora construí-lo do zero. E, além disso, nós temos também na descrição um grupo de WhatsApp no qual nós publicamos, além de vários outros jogos, desde mais simples até mais complexos que esse, nós publicamos os códigos-fonte de todos os nossos vídeos de jogos, inclusive desse aqui. Pois bem, vamos lá então. Eu vou usar um editor que é o Sublime, mas você pode usar até mesmo o bloco de notas. Eu vou criar uma página HTML aqui, a página mais simples possível. Você não precisa se preocupar com o HTML, inclusive se você baixar o nosso fonte, você pode simplesmente construir a partir dele, mas é assim. O básico do HTML é este seguinte código aqui, HTML, barra HTML, e aqui dentro, body e barra body. Você pode ter outros, você pode ter a parte do head, que não nos interessa aqui, e dentro do body, barra body, script, barra script. Este é um exemplo mínimo de uma página HTML que tem um código JavaScript, um programa aqui dentro. Eu, inclusive, vou criar um programa, vou escrever alert olamundo. Então, você não precisa decorar isso aqui necessariamente, você pode só copiar da forma que eu estou escrevendo aqui, ou baixar nossa fonte, mas é isso. Menor, exclamação, doctype HTML, HTML barra HTML, body barra body, script barra script, e aqui o nosso código. Eu vou salvar esse como memória 1.html, certo? Então vamos lá, save as, salvar como, talvez esteja no seu computador. Eu vou, por exemplo, eu estou aqui, eu vou inclusive criar do zero, estou aqui na pasta C, e aqui na pasta C eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de memória, para facilitar a vida. Entrei em memória e eu vou salvar aqui com memória 1.html. Esse ponto .html é fundamental. Salvei. Muito bem. Então, se vocês fizeram tudo certo, se for num Sublime, um editor semelhante, já vai aparecer colorido assim, porque ele identificou que é uma página HTML. No bloco de notas não vai aparecer essas cores, mas não tem problema, vai funcionar da mesma forma. Eu venho aqui e eu vou colocar C, dois pontos, barra. A barra de endereço do Chrome, eu estou colocando C, dois pontos, barra. Ele está mostrando a minha estrutura de arquivos internos na minha pasta C do meu computador. E olha só, aqui eu tenho memória, e aqui eu tenho memória 1.html, e ele fez o quê? Ele executou o programa olamundo. Parabéns, você criou um primeiro programa, o programa olamundo. Pois bem, agora nós vamos continuar e nós vamos criar mais algumas coisas. Nós precisamos criar alguns conceitos aqui, por exemplo, variáveis. Nós vamos ter a variável fase é igual a 1. Observa, o nosso jogo vai ter três fases, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. O que são essas fases? Aqui. Fase 1 é aqui, eu comecei, cliquei.
Ok, eu mostrei um número e eu vou para a fase 2. Essa vai ser a lógica de programação, o algoritmo do que nós vamos criar. Na fase 2, eu posso clicar em algum outro. Agora, na fase 3, ele vai fazer o seguinte: ele vai testar esses dois. Se forem iguais, ele vai manter. Se não for, ele vai colocar asterisco de novo. Eram diferentes, colocou asterisco de novo e estou de novo na fase 1. Então, agora, eu clico num, clico no outro. Fase 3. Fase 1, fase 2, fase 3. Como foram iguais, eles ficam. É uma forma bem simples de construir o jogo da memória. Então, agora eu vou para a fase 1. Fase 1, fase 2, fase 3 sumiram porque são diferentes. Uma forma simples de construir esse jogo, porque eu estou tentando também fazer da maneira mais simples possível para ficar mais fácil de ensinar para vocês. Então, nós temos aqui a fase que começa em 1. Eu criei a variável fase, que vale 1, depois vai valer 2, depois vai valer 3. Eu também preciso saber quais são os dois que eu estou selecionando, porque depois eu vou testar se eles são iguais ou diferentes. Então, eu vou ter o selecionado 1, que o valor dele não importa por enquanto. Na fase 1 não importa o valor dessas variáveis. E o selecionado 2. E agora eu vou ter a minha memória 1. Por enquanto, vamos fazer todo o sistema, depois a gente vai fazer a parte randômica. Eu vou colocar, só para testarmos, olha só, o nosso array com 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está fixo por enquanto, então eu sei que se eu clicar nesse e clicar nesse vão ser iguais, se clicar nesse e clicar nesse vão ser iguais. E eu vou ter o memória 2. O que vai ir no memória 2? Adivinha só, o memória 2 vai ter só asteriscos. Vai ter 10 asteriscos. Então, o memória 2 é o que está aparecendo na tela. E o memória 1 é o que está. É como se fosse uma carta, o memória 2 é o lado oculto da carta, o memória 1 tem o valor da carta. Muito bem. Se estivessem jogando com cartas o jogo de memória, obviamente. Bom, eu preciso exibir isso aqui. Agora nós vamos criar a função exib. Na verdade, primeiro eu vou criar uma função exib. Eu gosto de fazer muito dessa forma, principalmente quem está começando, eu recomendo. Eu vou chamar a função exib. Isso é o comando de chamar a função. De novo, nosso e-book de lógica de programação em JavaScript contém essas partes mais básicas se você não conhece. Assim como aqui eu estou chamando a função alert, aqui eu estou chamando a função exib. Mas a função exib é uma função que eu vou criar. Aqui é um pouco mais avançado do que nós vemos no e-book, que é o arrow function, mas é a mesma coisa. Eu estou criando uma variável exib e que ela vale esta arrow function. Não tem nenhum parâmetro e vai executar alguma coisa. O que vai executar? Vai executar alert olá mundo de dentro do exib, certo? Só estou salvando aqui. Vou executar. Criei variáveis, chamei uma função exib. Ela está aqui. Na verdade, eu vou chamar como memória 2.html. Depois eu volto. Inclusive, já vamos fazer aqui. Eu vou voltar tudo só para deixar o memória 1 certo. Tá? Estou dando Ctrl Z. Não precisava estar mostrando isso para vocês. Se for o caso, eu apago depois do coisa. Mas isso é para fazer o memória 1, que eu apaguei sem querer. Memória 1. Então, memória 1 só tem o alert. O memória 2 tem o nosso programa. Vamos abrir o memória 2 aqui. Ok. Vamos testar o memória 2. Memória 2.html. Olá mundo de dentro do exib. Memória 2 criou algumas variáveis, alguns arrays e chamou uma função que exibe isso aqui. Agora vamos ao memória 3.html. Memória 3.html agora vai fazer uma coisa muito mais sofisticada que isso. O que ele vai fazer? Ele vai colocar assim, document, é o documento HTML, corpo, é isso aqui, né? O corpo do nosso documento HTML. E eu vou dizer dentro dele, inner HTML, o que vai dentro do corpo? Por enquanto, eu vou só colocar olá mundo. Olá mundo, memória 3. Vamos trocar para memória 3. Ele exibiu aqui olá mundo. Eu vou inclusive dar um zoom para ficar maior. Ele exibiu olá mundo.
Mas eu não quero que ele exiba Olá Mundo. Eu quero que ele exiba uma tabela. Agora vamos ao memória 4.html. Como é uma coisa mais sofisticada que eu vou fazer bem passo a passo. Eu vou usar, ó, crase barra crase e crase. Aqui dentro eu posso colocar o HTML que eu quiser. E eu vou colocar um table, border igual a 1, um tr, vamos falar, e aqui um barra table, certo? E eu vou juntar tudo isso com mais, eu estou juntando, tá? Estou juntando várias coisas. E aqui eu vou colocar td, asterisco, barra td, e eu vou fazer 10 desses, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro que eu tenho que somar todos eles. Tá? O que eu fiz aqui? Eu criei uma código HTML. Quem nunca viu HTML, bom, ok, aqui é um comando do HTML que dá uma tabela e tem uma linha. E essa linha tem várias colunas, todas com asterisco. E eu estou juntando tudo isso. Esse é o meu memória 4.html. Memória 3, memória 4. Está aqui, memória 4.html. A minha tabela com os meus asteriscos. Mas eu não quero estes asteriscos. Eu quero o que venha aqui desse array memória 2. Eu quero que venha esse array, que pode ser asterisco, mas ao longo do tempo pode ser que tenha os números, se eu já virei eles. Como que eu não mostro o asterisco? Como que eu mostro isto aqui? Eu vou usar uma coisa chamada map. Nós vamos mostrar aqui o map. Claro que nós temos vídeos só sobre o map, que vão mais a fundo nisso. Mas olha só, botão direito, inspecionar, console, memória 2, memória 2, memória 2 é isso aqui. Memória 2.map vai retornar um outro array. Que array é esse? Bom, depende. Depende do que eu colocar aqui dentro. Porque aqui dentro eu posso colocar o quê? Eu posso colocar o elemento, vírgula, o índice dele. E eu vou ter aqui desse lado, por exemplo, asterisco. O retorno é o mesmo. Eu recebi o memória 2 e eu retorno asterisco. Eu posso retornar? Não, eu quero dólar, chave, isso aqui se usa entre nas classes, que aqui eu pego uma variável. Eu posso retornar o E, é asterisco também. Eu posso retornar o I. Então eu criei um array com 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu posso retornar aqui dentro td barra td do I. Retornei um array com td barra td. Ou seja, eu posso ter td barra td do elemento. Retornei asterisco, mas retornei asterisco porque o elemento é asterisco. Bom, e eu posso retornar td id igual, que daí cada td vai ter, por exemplo, o i. E aí eu tenho um td id igual a 0, é o identificador daquele elemento é 0, asterisco. td id igual a 1, asterisco. Mas isso é só um array. Se eu quiser colocar aqui dentro, eu vou precisar ter uma string. Tudo bem, aí ele tem um comando chamado join. Join. Junta tudo. Então, este comando misterioso aqui pega o meu memória 2 e transforma no quê? Transforma numa string que eu vou construir ela com os elementos daquele array. Isso é muito usado em JavaScript e em React para gerar códigos HTML a partir de uma estrutura de dados. Vamos usar este recurso aqui. Então, em vez de fazer tudo isso aqui, o que eu vou ter aqui dentro, ó, eu tenho table e eu tenho barra table. Mas entre o table e barra table, eu vou ter o memória 2.mapear o elemento e seu índice, que eu vou querer ter, na verdade, o seguinte. Eu vou querer ter, na verdade, td barra td, quer dizer, a célula, abre a célula, fecha a célula, só que o td vai ter um id igual a o índice,
e vai ter um valor igual ao elemento. Tá? Vamos só salvar isso aqui e ver o que acontece, só que nós vamos salvar como memória 5.html. Memória 5.html. E vamos olhar aqui, memória 5.html. Ah, faltou o join, por isso que ele botou vírgulas. Faltou o join. Juntando tudo. Então, aí, se eu for olhar, ó, eu posso olhar elements, e aí eu tenho o quê? Aqui em elements, ele vai mostrar o que está ali dentro. Olha só, uma tabela com os elementos. Aqui ele está mostrando todo o código. TD id igual a 0, asterisco. TD id igual a 1, asterisco. TD id igual a 2, asterisco. Pode ver, inclusive, que ele está indo em cada um desses. Então, eu criei essa estrutura, mas se o memória 2 tivesse os números do memória 1, ele não estaria mostrando asterisco, ele estaria mostrando aqueles números. Ok? Vamos seguir adiante. Agora, o que eu preciso? Eu preciso poder clicar. Como que eu clico? Bom, eu vou precisar criar uma função de clique. Eu tenho a função de exib. Eu vou criar a função de clique. Bom, a função de clique, ela vai receber um elemento, que é o elemento que foi clicado. E eu vou só exibir console.log desse elemento, certo? Então, quando clicar, ele vai me exibir no meu console, aquilo que a gente abriu antes no console, o que vem no clique. Para a gente entender o que vem no clique. E eu vou agora usar um outro comando, que é o document add event listener de clique. E eu vou dizer para chamar o clique, que é o que vai dar o console log do que eu cliquei. Então, mas eu tenho que decorar tudo isso? Não necessariamente. Quando começa a construir programação, muitas vezes tu vai pegando os comandos, mas tu tem que entender eles. Tu não precisa necessariamente decorar. Mas tu olha, add event list. Mas tu precisa entender o que ele faz. E aos poucos, aqueles que tu usa bastante, já vai automático. Não vai precisar olhar cada vez, tu já lembra. Não, eu sei que é alguma coisa que eu tenho que dar um add event list. E daí tu já faz. Pois bem, nós vamos salvar com memória 6.html. E vamos agora testar aqui. Olha só, memória 6.html. Vou no console. E ele está clicando nessas coisas. Só que olha que legal. Esse evento que veio tem um tal de source element, porque eu dei um console log do evento que veio. Esse evento tem um source element. E esse source element tem um ID, que é 9, ou é o que for, quando aplicar. Já vamos lá. Olha só, em vez de dar console log de E, nós vamos colocar assim, id, let id igual a e.sourceElement.id. E vamos dar um console log de id. Então, veio o evento, mas qual é o elemento que foi clicado? Qual é o ID, o ID do elemento que foi clicado? Então, agora, eu só vejo como memória 6, tudo bem, vamos manter a memória 6, depois passamos para o 7. 4, 7, 9. Eu já sei o elemento que foi clicado. E agora vem a parte de lógica de programação mesmo. Vamos ver a parte de lógica de programação? Olha só. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer if memória 2 do ID, o ID vai ser o 0, 1, 2, vai ser o ID do elemento. Então, se o memória 2 do ID não for igual a asterisco, eu já saio. Porque se eu clicar no número não acontece nada. Não acontece nada. Posso clicar em quantos números? Só vai acontecer alguma coisa se eu clicar no asterisco. Muito bem. E o que vai acontecer? Depende se eu estou na fase 1, na fase 2 ou na fase 3. Vamos testar que eu esteja na fase 1, que é... Aqui começa. If fase 1. Por enquanto, vamos implementar apenas a fase 1. Nós vamos chamar de memória 7.html. A fase 1. Se tiver na fase 1, memória 2 de ID recebe memória 1 de ID, que é o número que está lá.
certo? E eu já vou guardar selecionado 1 é igual a ID. E eu deveria mudar para a fase 2, mas eu vou deixar no memória 7 assim, tá? Vamos testar o memória 7. Memória 7. O que está acontecendo? Faltou uma coisinha. Exibe. Eu preciso exibir. Agora sim. Agora ele reexibiu. Toda vez que eu clico num asterisco, ele altera o memória 2. E ele sempre reexibe. Tá aqui. Estão vendo? Tá, mas eu quero que quando for fase 1, eu bote fase igual a 2. Se eu parar aqui, ele só vai, na primeira vez que clicar no asterisco, trocar para número e depois não vai fazer mais nada. Mas eu vou fazer o fase 2. If fase igual a 2 é muito parecido. É muito parecido com fase 1. Memória 2 de ID, que também vai ser um asterisco, senão eu já teria dado o return, recebe memória 1 de ID. A diferença é que esse vai ser o selecionado 2. E agora eu vou para a fase 3. Então, quando eu clicar o primeiro, eu guardei em selecionado 1 e mostrei o número. Quando eu clicar no segundo asterisco, eu guardei no selecionado 2 e também mostrei o número. Mas quando eu clicar a próxima vez, é que eu vou ver se deu certo. Se memória 2 de selecionado 1 é igual a memória, ou melhor, vamos dizer, se não for igual ao memória 2 de selecionado 2, então se eles não forem iguais, o que acontece se eles não forem iguais? Fácil, ambos vão voltar a ser asterisco. Memória 2 de selecionado 1 igual a asterisco. Memória 2 de selecionado 1 também é igual a asterisco. Voltam a ser asterisco. E fase igual a 1. Então, na fase 1, eu troquei um número. Na fase 2, eu troquei outro número. Na fase 3, eu testo se eles são iguais. Se não forem iguais, eles voltam a ser asterisco. E volto tudo à fase 1. Vamos testar? Esse aqui vai ser o nosso memória 8. Memória 8. Vamos dar um zoom para ficar melhor de ver. Vamos fechar aqui, agora não precisamos mais disso. 2, 2. Fase 3, não saiu. 3 e 1. Na fase 3, eles voltam a ser asterisco. Agora aqui o 1, fase 1, fase 2. Na fase 3, eles continuam. Agora só precisaria ter um contador ou algo do tipo para dizer: parabéns, você venceu o jogo, conseguiu resolver. E, claro, transformar num randômico. O memória 9 vai gerar o randômico para ficar mais legal o jogo. E eu vou deixar para vocês fazerem um teste. Você pode ter um contador que vai contando quantas vezes você resolveu, que quando você tiver resolvido tudo, ele diga: parabéns, você venceu o jogo. Então vamos ao memória 9. Para isso, eu vou primeiro vir aqui, inspecionar. Cliquei em inspecionar, vou clicar em console e vamos lá. Memória 1, está aqui. Eu preciso, olha só, se eu fizer memória 1.sort, ele ordena, tá? Ordena. Só que eu também posso fazer um memória 1.sort, que usando aquela função, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar. Aqui é uma função que quando dá positivo diz que esse é maior do que esse. Quando dá negativo diz que esse é menor do que esse. E eu vou fazer o seguinte. Antes mesmo disso, vou ensinar. Ó, math.random, pequeno truque. Tá? Dá sempre um número entre 0 e 1. Math.random menos 0.5 dá sempre um número entre menos 0.5 e 0.5. Ou seja, dá um número que pode ser positivo ou negativo. Este comando, math.random, menos 0.5, me dá um número que às vezes é positivo, às vezes é negativo. E olha só, essa função sort, se eu chamar dentro dela uma função em que metade das vezes dá positivo
e metade das vezes dá negativo, eu estou embaralhando. Essa é uma solução, se um dia vocês precisarem, vocês podem guardar ela. Esta é uma função que embaralha. Então, no nosso memória 9, ou até memória final, eu vou, antes de qualquer outra coisa, eu crio aqui e eu chamo memória 1.sort, memória 1.ordene, só que ele está ordenando por um critério maluco, por um critério que às vezes é positivo, às vezes é negativo. Porque basicamente ele está dizendo, olha, este número é maior ou menor do que esse. Então, não é nem evento aqui, vou deixar sem parâmetro nenhum. Mas poderia ser o parâmetro A, B, assim que o sort funciona. Eu pego A e o B e eu digo, se A menos B for positivo, é que o A é maior, menor, se for negativo, é o inverso. Mas aqui eu estou basicamente dizendo uma coisa randômica. Não me interessa o A e o B. Eu vou botar positivo ou negativo, independente do A e o B. E às vezes vai ser positivo, e às vezes vai ser negativo. Então é randômico, então ele vai bagunçar, ele vai misturar tudo. Memória final. .html, memória final.html, 4, 1, fechou, 4 e 4, resolvi, 2 e 1, já sei que é 1 e 1, agora 5 e 5, agora 2 e 2, e agora 3 e 3. E agora poderia aparecer um alerta, tarefa de vocês, dizendo concluído. Se gostou, curta, inscreva-se, marque o sininho. Se quer trabalhar esse código e usá-lo para aprender programação, vá lá na nossa descrição, que tem o nosso grupo de WhatsApp de desafios. Lá eu estou colocando todos esses arquivos fontes e você pode trabalhar com eles. Se isso tudo é muito avançado, baixe primeiro o nosso e-book de lógica de programação. Ele dá o primeiro passo a passo. Criar uma variável, exibir um alerta, fazer um if, tudo aquilo passo a passo. Depois de fazer aquilo, você pode começar a trabalhar nos nossos jogos e aprender a programação de um jeito muito mais divertido do que ficar estudando, e um jeito muito mais efetivo, praticando programação, criando programas, no caso, criando pequenos jogos em JavaScript. Muito obrigado. Aqui ao final nós também colocamos um vídeo de um outro jogo. Um jogo que controlamos uma nave pousando, um jogo já com ação, com controle, que a nave liga os motores, mas ainda assim muito simples também. Mas mais um exemplo de prática de programação e que os fontes também estão no nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima.